Fraquezas do Superman que ninguém se lembra. 1. Eclipse. Todo mundo sabe que o Kal-El, mais conhecido aí como Superman, veio lá do planeta Krypton, onde ele era só mais um. Mas quando chegou na Terra e foi envelhecendo, ele percebeu que o nosso Sol dava poderes para ele, como a habilidade de voar, o sopro congelante e até mesmo a audição bem mais sensível, né? O que então poderia tirar essa força dele? Bom, existem duas opções nesse caso, sendo a primeira delas um eclipse, quando o Sol acaba sendo coberto aí pela Lua, né? E ainda que o eclipse mais poderoso do século vá durar apenas 3 horas, temos que pensar como isso afetaria o Homem de Aço e o que poderia rolar se durasse ainda mais tempo, né? Como alguns dias. Já foi bem estabelecido que o Clark consegue guardar poder que ele absorve do Sol, conseguindo ficar de boa aí, sem estar pegando a luz da estrela gigante constantemente. Mas se o eclipse durasse alguns dias, seria a chance perfeita aí para que os vilões atacassem e usassem uma tática infalível para drenar a energia solar que ficou guardada no herói. Basta que ele seja levado a um nível extremo e acabe usando o Super Flare, né, que cria aí uma enorme explosão, gastando toda a energia acumulada. Isso faz com que ele quase desmaie. Então, somado ao eclipse, o Kal-El não teria como recuperar suas forças e perderia qualquer confronto que aparecesse. Ou ele pode ser mantido aí em reclusão total, né, como acontece com sua versão do Flashpoint, onde ele ficou parecendo um cara bem doente. 2. Ladrão de poder. Quando se fala sobre o herói de Krypton, tem algumas coisas que são bem complicadas de se fazer, como roubar os seus poderes. Pois é, mas a palavra mais adequada nesse caso seria mais absorver seus poderes e deixar eles sem energia sobrando. E para conseguir exemplificar essa fraqueza, temos o vilão Parasita, que já atormenta o Superman há bastante tempo. E ele tem uma fome sem fim por bioenergia, sempre tentando absorver a energia dos outros para se alimentar e se sentir bem. Ele então usa suas habilidades para absorver poderes e força vital de qualquer herói que apareça em sua frente, incluindo o próprio Superman. Então, tendo uma chance, ele conseguiria tranquilamente vencer o nosso Clark Kent. Agora imagina se o Lex Luthor, ou qualquer cientista do mal, consegue pegar essa habilidade orgânica do Parasita e criar uma arma tecnológica com isso, podendo replicar em larga escala e fazer com que todos os vilões tenham a defesa perfeita contra o Homem de Aço. Eu imagino que o Batman conseguiria pensar em alguma roupa ou dispositivo que anulasse esse poder especial, mas até que isso rolasse, o Superman poderia acabar mortinho da Silva, né, cara? 3. Sol Vermelho. Como eu já expliquei e todo mundo já conhece, o Kal-El é filho de Jor-El, e mesmo tendo crescido aqui na Terra, sua origem é de Krypton, um planeta completamente diferente, onde seus poderes não são especiais, né? Lá ele é uma pessoa comum, mas por que então aqui ele é fortão e em casa não é melhor que nenhum outro compatriota dele? Bom, o segredo está justamente no nosso Sol, do nosso sistema solar. A nossa estrela central produz e emite uma energia que interage de uma forma completamente diferente com o corpo de Kal, dando a ele super habilidades especiais. Só que, se o Sol daqui fosse que nem o Sol lá de Krypton, nada disso seria possível, e ele seria só mais um ser humano normal, sem lançar laser pelos olhos e voar, e seu corpo meio que metaboliza a energia do Sol, tanto do vermelho de Krypton quanto do amarelo da Terra. Mas no amarelo a força acaba sendo milhares de vezes maior, com seu corpo conseguindo processar tudo aquilo de uma maneira mais útil para ele. Só que, em sua terra natal, o Sol Vermelho não é tão bom assim, pois a biologia do seu corpo não metaboliza aquela energia da melhor maneira. Então, expor o Clark à energia do Sol Vermelho, seja ela natural ou sintética, seria extremamente problemático. É lógico que para fazer isso custaria milhões e milhões de dólares, além de necessitar de todo o conhecimento sobre a biologia kryptoniana, né? Mas, para o azar do Superman, seu maior inimigo é um dos homens mais ricos do mundo dos quadrinhos. 4. Cidade de Kandor. Além de atingir o corpo do Superman, alguns vilões preferem atacar sua mente, seu psicológico, né? Como o Coringa fez com ele lá na saga Injustice, quando causou a morte da Lois Lane. Mas, além de sua amada, existe uma outra possibilidade para atingir o Homem de Aço usando sua mente, e é justamente usando sua origem como refém. A gente já sabe que o Clark é o último remanescente aí de sua espécie, né, dos kryptonianos, mas e se eu te dissesse que existe uma cidade inteira, chamada de Kandor, que está lotada de outros seres de sua espécie? Pois é, isso tudo é completamente real, mas infelizmente essa cidade está em miniatura, presa dentro de uma espécie de garrafa. Sim, cara, existe uma cidade inteira de kryptonianos encolhida e guardada em um objeto frágil. Só de falar isso já dá pra imaginar como qualquer vilão poderia chantagear o Superman e fazer Kandor de refém, né? Toda a compaixão que o Kal tem em seu coração seria colocada em teste nesse momento para ver como ele salvaria seu povo da iminente destruição. A sorte é que não é todo mundo que sabe sobre a raça dos kryptonianos, pois se descobrisse que Kandor tem um valor sentimental imenso para o Clark, era certeza que aquilo tudo seria usado para o mal, para chantagear o herói e transformá-lo em
destruir o monstro. E pra quem não sabe, né, quem encolheu e fez essa cidade estar dentro de uma garrafa foi ninguém mais, ninguém menos que Brainiac. Sim, ele é um colecionador e faz isso com vários outros seres. 5. Controle mental. Sua pele pode ser completamente impenetrável, mas com certeza sua mente não é, já que é possível ter um controle mental sobre o Superman ou até mesmo apenas ler seus pensamentos, usando isso para o mal, transformando sua mente frágil em uma enorme fraqueza para o Homem de Aço, que quase não tem problema. É lógico que é um erro enorme achar que o Clark é apenas músculo, né, já que ele também pode ser inteligente e tem várias habilidades intelectuais, mas quando o assunto é poderes telepáticos, o Kal fica de fora, cara, já que esse lado dele até agora não foi muito desenvolvido dentro das histórias da DC Comics sobre o herói de Krypton. Já são diversas as ocasiões onde algum herói ou vilão telepata controlou a mente do Superman e mexeu com sua cabeça, usando ele mais como uma arma mesmo. Mas houve um caso que realmente marcou a história do controle mental, e aconteceu tudo dentro dos quadrinhos do Batman, que sempre luta ao lado do Superman. Pois é, nessa trama chamada de Batman Hush, a vilã Era Venenosa consegue dar seu famoso beijo no Homem de Aço e controlou sua mente, tornando ele em seu servo fiel por algum tempinho, até o Batman conseguir resolver as coisas, né? Pois é, mesmo sendo de aço, nem o Clark resistiu aos encantos da Era Venenosa. 6. Magia. Outra opção clássica das histórias do Homem de Aço é utilizar magia para detê-lo. Sim, o homem mais poderoso da Terra tem uma enorme fraqueza a heróis e vilões que utilizam magia aí como fonte de poder. Um bom exemplo é o Senhor Destino e até mesmo o Shazam. Sorte que o herói é fã do Superman e nunca começaria uma briga com ele, né? E mesmo já tendo sido muito utilizado, é estranho não existirem tantas tramas voltadas para esse lado do Superman. Só de parar e pensar já dá pra imaginar umas 200 opções de tramas diferentes baseadas apenas nessa fraqueza do Clark. Talvez com ele até sendo preso em uma dimensão mágica criada com magia das trevas, né? Só que, com as outras fraquezas, sempre tem como ele dar um jeitinho e se virar, mas com a magia não é tão simples, pois ela não é muito uma ciência exata, né, cara? Então a única maneira do Superman conseguir vencer um inimigo mágico é com outro aliado que manje desses paranauê aí. Magia só se combate com magia, infelizmente. 7. Realidade alterada. Mas, ainda falando sobre magia e dimensões mágicas paralelas, temos uma fraqueza do Clark, que é criada basicamente com o poder da lógica e saindo dos conceitos já pré-estabelecidos pela ciência. Então, isso significa que realidades alteradas podem ser uma arma extremamente poderosa contra o kryptoniano. Isso porque, mesmo que não sendo 100% fiel, o Clark funciona com base nas leis da física da realidade que a gente conhece. Por isso, se algum vilão conseguir levar ele para um mundo paralelo, onde as regras da física são quebradas e a ciência não funciona direito, pode vir a ser o fim da linha para o nosso Kal-El. Diferente da magia, que consegue causar danos físicos do Superman, alterar a realidade necessita mais inteligência, com o inimigo tendo que alterar as regras do mundo para ter vantagem na batalha. Com isso, ele poderia distorcer a realidade e até a fisiologia do Homem de Aço, fazendo ele ficar extremamente fraco, perdendo em qualquer luta. 8. Kryptonita dourada. Assim que se fala sobre a pedra Kryptonita, que deixa o Superman fraco, todo mundo já pensa naquela verde, né? A clássica de todas as obras do herói. Mas já foi mostrada diversas vezes que existem dezenas de rochas de Krypton que tiram a força do Superman, ou que alteram seu corpo e seus poderes de alguma forma. Um exemplo dessas outras versões de Kryptonita é a dourada, que não causa dor ao Superman, mas acaba tirando seus poderes de forma permanente. Então essa acaba se tornando a pedra mais perigosa para ser usada contra o Homem de Aço. Por sorte, ela é extremamente rara e não foi muito utilizada nos quadrinhos. A parte ruim é que ela ainda existe dentro do universo dos quadrinhos, então poderá ser usada a qualquer momento para tirar os poderes do Clark, colocando ele em uma situação completamente diferente, né? Podendo gerar diversas tramas incríveis. Talvez fosse até possível que o Batman criasse uma armadura para o Superman, que desse ele algum de seus poderes de volta, como por exemplo, voar. Seria muito legal se a DC investisse nessas histórias paralelas e transformasse um herói em outro, né? Como o Superman usar diversos aparelhos tecnológicos do Batman para ter as suas habilidades, ou então o Flash tendo que pensar em uma outra forma de locomoção para atingir suas velocidades extremamente altas e derrotar o Capitão Boomerang. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.